Estamos aqui com o pastor Renan. Pastor, obrigado pela presença. Prazerzão de estar com vocês. Olá, pessoal, bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Vamos receber hoje a doutora Nara Brito. Bem-vinda, doutora Nara. Agradeço pelo convite, fico honrada. E a gente está recebendo aqui a Eriane Uchoa. Bem-vinda! Obrigada, Emily. Aqui conosco um convidado especial que é o César Lima, o Alan Davidson, que é a Kétila. Bem-vinda, Alessandra. Que currículo grande. Como pode? Como pode? O podcast da comunidade Nova Jerusalém. Como pode? O podcast da comunidade Nova Jerusalém. Olá, bem-vindos ao Como Pode, o podcast da comunidade Nova Jerusalém. Bom dia, gente! Hoje estamos comemorando o aniversário do Como Pode, juntamente ao auditório da comunidade Nova Jerusalém. É um prazer ter vocês conosco aqui nesse podcast ao vivo. E hoje a gente tem aqui o Juniel. Bem-vindo, Juniel! Obrigado, Emily. Bom dia, igreja. Salve a todos. Gente, vocês notaram que tá um pouquinho diferente hoje, né? Só um pouquinho. Gostaram do nosso cenário? Tudo muito bacana, né? Bom, isso aqui é um pouquinho do que acontece nas gravações do podcast. Toda essa equipe maravilhosa que está envolvida para que todas as informações e todo o conteúdo que a gente prepara ao longo das nossas temporadas cheguem até você e cheguem com qualidade. E para você que acompanha os nossos episódios, é um prazer ter você aqui conosco nesta manhã para juntos comemorarmos essa data especial. Quem sabe estava esperando aí um pregador agora, né, para chegar aqui e fazer a mensagem, e aí vocês vão perceber que está tudo diferente hoje, tá? A gente está fazendo tudo diferente. Essa mesma oportunidade que nós estamos deixando aqui para vocês têm no dia a dia quando a gente está gravando os episódios também, tá? A gente pode receber vocês ali para vocês acompanhar as gravações também, tá? Aqueles que se interessarem, quiserem acompanhar, podem também, tá? Só tem que fazer um pouquinho de silêncio, né? Para não atrapalhar as gravações, tá? É isso aí. Então, todos vocês são convidados a estarem conosco nessa coisa que é tão diferente. E o nosso objetivo hoje, com o aniversário do Como Pode, é fazer vocês conhecerem um pouquinho desse projeto que não é meu, não é do Juniel, não é da mídia da comunidade Nova Jerusalém. Ele é nosso. E ele é direcionado por esse Deus maravilhoso que tem nos conduzido até aqui. Verdade. É um pouco mais difícil estar aqui, tá, Emily? Sentado, né? Aqui do que estar nos bastidores, tá? Eu tô tremendo, gente. Eu confesso que para vir aqui pregar eu não tremo não, mas para ficar aqui conversando aqui de frente com a Gabi, aí fica mais complicado, né? Sabe o que é interessante? É que todos os nossos convidados, quando eles vêm pro Como Pode, todo mundo fica meio assim tenso, nervoso, porque é uma coisa diferente, né? Desse jeito. E eu também fico nervosa. Todo mundo acha assim que eu fico pleníssima, né? Pode parecer aqui nos vídeos que eu tô de boa, mas não é verdade não. Por dentro eu tô tendo quase treco, olha. Teve episódio, só dando um spoiler aqui, teve episódio que a Emily tremeu de verdade, tá? Tremeu mesmo, pelo assunto, tá? Sim. Mas tem gente que fica bem à vontade, né? Bem à vontade. E a gente vai falar sobre uma dessas pessoas que está aqui conosco acompanhando, né? Verdade. O podcast, normalmente, ele vem com muito conteúdo, né, específico para uma conversa que precisa ser desenvolvido, né? Então, sempre tem aquela responsabilidade de conduzir aquele bate-papo, porque tem que ser uma coisa bem espontânea, mas também tem que ser uma coisa com um objetivo muito específico. Exatamente. Então, por isso que às vezes acaba dando um pouquinho mais de trabalho para desenvolver. Você tem que se sentir muito aberto e à vontade para Hoje a gente tem um objetivo bem específico, né, Emily? Que é gratidão. Gratidão ao nosso Deus
por um ano de podcast, né? De Como um Pod aí, que a gente já está nessa estrada aí. Estamos começando a engatinhar. Se você fizer analogia com um bebê, a gente está com um ano, então a gente está começando a querer levantar, né? Alguns andam mais cedo, mas a gente ainda está nesse período aí, tá? A gente está segurando na mesa ainda para poder começar a andar. Então tem algumas coisas que a gente precisa corrigir ainda, mas a gente já está, né, vivendo e já estamos aproveitando aquilo que a vida tem a oferecer, fazendo analogia com a vida da criança, né? É verdade. Pena que essa mesa ela não é proporcional para mim, vocês perceberam, né? Eu sou bem pequenininha. É porque vocês não vê como é que acontece ele. Se vocês seguirem os nossos bastidores ali no nosso Instagram, como um pod comunidade, como um pod podcast, vocês vão ver a situação que eu faço para conseguir gravar o podcast. Sempre, tipo, é 2 cadeiras, uma almofada, porque eu não tenho altura. Então, Pra realmente equilibrar, estamos né? engatinhando aí. Para deixar equitativo o negócio, né? A Emily fica da mesma altura com 2 cadeiras e uma almofada, tá? Ela sentada em cima ali. Aí ela consegue alcançar, tá? Mas isso não quer dizer que ela seja pequena, tá? Pode ser na estatura, Não, né? é só uma mera Mas no espírito, na alegria, né? Na capacidade, intelectualidade, inteligência, tudo isso ela supera, tá bom? Amém, né? Gente, hoje a gente vai conhecer um pouquinho de como surgiu o Como Pode. Eu não estava aqui no início, no princípio de tudo, então eu também tenho muita curiosidade. E eu queria saber, Juniel, como foi que surgiu a ideia de criação do podcast? Isso é uma história bem interessante, assim, engraçada até, né? Que a gente... eu já tinha, desde a época da pandemia, né? Eu acho que os irmãos lembram aqui que a gente transmitia os cultos, né? Os irmãos acompanhavam em casa, alguns, né? E a gente fazia essas transmissões. E eu acompanhava muito o conteúdo digital, né? O conteúdo na internet e acompanhava os podcasts em casa. Né? E eu entendi aquilo como uma oportunidade para a gente também levar a palavra de Deus através, né, desse tipo de interação, né? Uma interação leve, né? Antigamente, não sei quantos lembram aqui, a gente tinha as coinonias, né? Que a gente podia sentar ali com a galera e conversar, né, sobre várias coisas. Estão me ouvindo bem aí? Oi. Opa. Ao vivo é assim mesmo, né? Enquanto eles vão, a gente tinha a expectativa, então, né, de fazer como as coinonias. A gente conversar ali sobre vários assuntos, e aí eu consegui fazer essa analogia, né, com os podcasts, que a gente senta e conversa sobre alguns assuntos, né? E aí tinha essa ideia, e aí o Luiz, né, que está aqui conosco também ali, a gente começou a conversar sobre alguns assuntos, e aí dessa mesma situação veio o Lucas Marra, que é ali da Igreja do Lagoinha. A gente viu ali que ele já fazia algumas lives, né, no Instagram. E a gente falou, esse cara aí tem potencial para apresentar o podcast para a gente, Luiz. E aí a gente convidou ali o Marra, né, o Lucas Marra, e a gente começou a idealizar essa situação. Só que a gente esbarrava em alguns problemas, né, que a gente não tinha recurso financeiro, nem Só tudo isso, né? nem todo esse aparato que vocês estão vendo aí, a gente não tinha nada disso. A única coisa que a gente tinha era uma webcam que a gente fazia as transmissões dos cultos, né? Olha o nível, viu? De uma webcam para tudo isso daqui. E aí, isso aqui não é ainda nem a metade do que a gente precisa, né? Exatamente. Ainda faltam alguns materiais, né? E aí nós reunimos ali e falamos, vamos fazer, né? Com o que a gente tem mesmo. E aí a gente juntou uma mesa velha que estava jogada ali em cima, né? A gente colocou um pano branco lá em cima, um pano também que estava guardado ali. E pegamos os microfones ali, a gente já tem a nossa mesa que tem interface de áudio, né, integrada nela, a mesa da igreja. E a gente falou, dá para fazer, vamos fazer. E aí vocês podem acompanhar o primeiro episódio ali. O pastor Renan falou aqui, né, deu até uma travada ali no vídeo dele, mas ele falou, ele foi o primeiro convidado, né, do podcast, né? E aí aquela estrutura rústica ainda, toda, né, sem a qualidade que nós temos hoje, né? Mas nós fizemos com a cara e com a coragem. Vamos chamar de bem assim, foi tudo bem raiz. Exatamente. Né? Bem raiz mesmo. Bem embaixo da terra, tá? Raiz mesmo, tá? Então, assim,
veio a ideia, a gente falou, e o objetivo, na realidade, não sei se o objetivo principal quando a gente iniciou era justamente integrar, né, a nossa comunidade aqui do distrito, né, trazer as notícias que aconteciam no distrito, na igreja, né, com as nossas igrejas aqui do distrito e fazer com que a informação circulasse entre nós, né? Por isso nós convidamos o pastor Renan, que era recém-chegado, né? As pessoas não conheciam ele direito ainda, e aí nós convidamos o pastor Renan para ser o nosso o primeiro entrevistado ali, né, para a gente poder divulgar um pouquinho sobre de onde ele tinha vindo, quais os distritos que ele já tinha participado, todas as informações a respeito dele. E aí ele aceitou de bom grado, mesmo naquela situação, né, de podcast raiz mesmo. Raiz. Mas ele veio, né, e deu conta do recado, tá? E como foi a sensação para vocês de gravar o primeiro podcast? Assim, como a gente já acompanhava os podcasts profissionais, né, na internet, a gente ficou com a sensação assim de que faltava muita coisa ainda, né, pra gente chegar a algum lugar. Mas a gente sabia que tinha que começar de algum ponto, né? A gente quis dar o primeiro passo, a igreja, vendo a situação, iria abraçar, né, o projeto, e aí nós poderíamos deslanchar. E aí a gente teve essa ideia e começamos a fazer assim. Então, o podcast começou com ajudas voluntárias de pessoas que somaram com essa ideia e com cara e coragem, vamos lá, vamos fazer. Exatamente. Que bacana. Foi isso. Como tudo na igreja, né? Como tudo na igreja. A gente pensa, idealiza alguma coisa e aí às vezes não tem recurso, às vezes não tem pessoas, às vezes não tem muita coisa e a gente tem que ter sempre alguém para puxar o bonde, ir na frente, dar o primeiro passo e aí depois a galera junta e vai e participa. E para você, como foi esse conflito pessoal de direcionar esse ministério, essa ideia? Como foi para você, entre você e Deus, como foi que você se sentiu? Então, assim, na realidade eu não me sinto capacitado para estar ainda, né, ajudando os meninos aqui naquilo que a gente faz, né? Eu vejo os meninos todos entendem de tecnologia, entendem de marketing, entendem de luz, de câmera e de todas as coisas, e eu não entendo de bolhufas, né, sobre isso. Mas, assim, a gente tinha que partir de algum lugar, né? Alguém tinha que dar o primeiro passo, tá? E aí, depois que eles viram o primeiro episódio, eu acho que eles falaram assim, olha, tá muito ruim isso, vamos melhorar, né? E aí eles vieram junto, colaram na gente, e aí a gente foi melhorando. O Gabriel chegou com os materiais que ele já tinha, que ele já trabalha nessa área, e aí ele trouxe esses materiais, veio o Kels também, e aí veio a Emily, né? E aí a gente foi somando esforços e chegamos aonde nós estamos hoje. E como foi a criação do nome? Por que é Comum Pod? Então, a gente discutiu bastante essa ideia, né, Luiz? A gente conversou bastante sobre isso, porque tinha que ser um nome que trouxesse a essência da comunidade, né? Então, a gente pensou em comunidade, né? Porque nós queremos essa realidade para a gente aqui como igreja, né? Dentro dos parâmetros que realmente caracterizam uma comunidade, que é o amor ao próximo, a ajuda mútua, né? A comunhão, o relacionamento, né? Tudo isso a gente esperava que esse nome pudesse traduzir, tá? E aí, por fazer parte da comunidade, a gente escolheu esse nome, mas não só por isso, a gente escolheu também porque nós queríamos que fosse algo comum para todas as pessoas, desde o mais novo, né, até o mais adulto, aquele mais experiente, que pudesse, então, ter acesso ao conteúdo que a gente pudesse produzir, né? Então, a intenção do nome foi essa, por isso Comum, né? E aí, como era podcast, ficou Comum Pod, né? Para a gente não colocar Comum Podcast, a gente cortou ali, ficou Comum Pod, e aí depois veio a ideia do podcast para caracterizar mesmo, né? E aí ficou Comum Podcast. Eu lembro que a primeira vez que eu vi que o primeiro vídeo, eu falava assim, deve que é comum de ser, como pode, gente, né? Eu pensava que era... Como pode isso, né? Como pode, né, gente? Tipo assim, Essa pergunta rola até hoje, tá? Essa né? pergunta tipo, rola... Como pode, gente? Tipo e assim... geralmente quem fazia isso, Emília, era o Luiz. Ele chegava, toda vez que a gente deixava um pouco de lado o projeto, ele chegava, e aí, como pode? Como pode? E aí ficava perturbando, né? E aí
terminou que aconteceu realmente. Eu sei. Eu pensei e vocês também pensaram, não é? Pois é. Mas agora já tá claro, né? Então, beleza. A gente sabe agora de que comum é porque que tudo que almejamos, que é o que a gente ainda vai discutir muito aqui, é que tudo seja comum no futuro, né? Deram aqui 30 minutos pra gente, Emily, mas eu acho que a gente vai Ai, passar gente, eu não tô né? acostumada com isso, não, ó. É tipo... A gente tem tempo livre ali nas gravações, então a gente vai 1 hora e tal. A gente não vai ficar tudo isso aqui, tá, gente? Fiquem tranquilos. Calma, respira que você vai almoçar hoje, tá? Mas temos informações importantes que a gente gostaria de passar, tá? Juniel, como era cada vez que você fazia o convite para os nossos convidados? Vocês viram aqui que tiveram vários convidados, né? Interessante, alguns convidados, todos os convidados são interessantes, na verdade, muitos especiais, muito queridos pra gente. Mas eu queria saber como foi todas as vezes que você fez o convite para cada um desses convidados. Como foi a reação deles, o que eles sentiram, o que eles falaram? Em alguns casos, a gente nota uma certa reticência, assim, né? A pessoa fica meio reticente de vir, de aceitar. E aí ele pede para pensar 1 semana, e aí ele pensa e depois manda a resposta, né? Alguns, não sei, talvez por desconhecimento do que seja, outros não, que já tem, né, toda uma lida com as redes sociais, então fica mais tranquilo. Mas a parte mais difícil é conciliar a agenda, tá? É conciliar a agenda, porque as pessoas já têm a vida delas ali corrida, né, no seu dia a dia. E aí a gente precisa também conciliar a agenda do Gabriel, que tem os trabalhos deles, o Kels, que faz os trabalhos dele de fotografia, a Emily, que é professora de música e trabalha num monte de lugar aí, né? Acho que tem 3 empregos, né, Emily? Acho que não. Mas não, né? Não são Július, calma. Mas ela aí. tem várias coisas que ela faz aí, tem vários projetos, né? Então é muito difícil você conciliar, né, as agendas das pessoas, né? E quando dá certo a gente vem, às vezes na correria, e o Gabriel, né, se descola aí dos trabalhos dele para vir atender a gente, o Kels também, né? Todo o pessoal da produção aí que ajuda a gente está sempre disponível, né? Então eu gostaria de desde já agradecer em nome da Alessandra, que é uma das que estiveram conosco aí nos episódios, né? Agradecer ela por ter liberado um espaço na agenda dela para vir aqui conosco, passar esse tempinho conosco e dedicar esse conteúdo para informação das pessoas, né, para conhecimento das pessoas, tá, Alessandra? Já leve o nosso agradecimento novamente aqui de público, tá bom? E aproveitando a deixa, eu gostaria de convidar a Alessandra para receber um presentinho do aniversário do Comum Pode. Alessandra, vem cá. Uma salva de palmas para ela, gente, por favor. Vou chamar o pessoal da produção aqui para poder entregar, pode ser? Pode entregar para ela. Você não recebeu no dia, mas está recebendo agora, tá, Alessandra? Como eu falei, a gente tinha uma certa limitação financeira, e aí a gente começou como deu, mas agora a gente está tentando ajustar as coisas, tá? E aí você recebe esse... Vem mais um pouquinho para cá para pegar a câmera, Alessandra. Para você receber esse brinde aí, esse presente do Comum Pode, como reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo conteúdo e pela dedicação que você ofereceu aí para as pessoas, tá bom? Obrigada, Alessandra. E vão lá, gente, vão lá, entrem lá no YouTube, acessem, assistam ali o conteúdo que a Alessandra trouxe pra gente, que é um conteúdo muito rico, tá? Com muita informação. Ainda todos têm esse, desde o primeiro, Pastor Renan, aí vem a Reviane, né? E aí são 13 eu não decorei 13 ou 12 mais episódios, a né? ordem. 13? É muita gente. 10? 13? São 13 episódios ali, tá, gente? Falando sobre vários assuntos, tá? Desde a igreja, adolescente, sono infantil, e aí tem vários assuntos ali que pode interessar. Saúde da mulher, né? Eu não queria dizer não, mas foi nesse episódio que a Emily ficou toda reticente de participar, tá? Quando foi falar com a doutora Nara. Foi falar com a doutora Nara, ela ficou toda nervosa Não porque tinha uns assuntos ali que ela não queria comentar de jeito nenhum, né? Mas a gente falou, não, a gente está aqui, nós homens estamos aqui, você pode ir. Aí ela ficou mais à vontade. Não parece, é verdade isso não, porque na hora de gravar todo mundo saiu e me deixou sozinha.
desse jeito. É muita irmandade aqui, entende, gente? Deixa eu aproveitar, Emily, né, e chamar o meu amigo Luigi aqui. Eu não sei se o Lucas Marra está aqui também. Né, eu convidei ele, não sei se ele conseguiu chegar. Mas, Luigi, vem aqui, Luigi. Vem receber a tua canequinha também. Né, como nosso... que ajudou aí, iniciou, né, o projeto e ainda participa, tá? Ele não fica aqui nos trabalhos, mas ele participa, tá? Ele está sempre aí nos bastidores, ele chega para mim e fala assim, como pode? O trabalho dele é esse. Obrigada, Luigi. Eu não sei, o Marra acho que não chegou, né, o Lucas Marra, então a gente entrega para ele depois, tá? Mas fica aqui o nosso reconhecimento também pela contribuição que ele deu, né, nos primeiros passos desse projeto aí, tá bom? Isso aí. Quem quer ganhar essa? Olha aí. Ah, não me convenceu, não. Foi muito triste. Quem quer ganhar essa? Então vai lá seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, que a gente vai sortear, viu? Vamos fazer o seguinte? Eu acho... Eu passei para alguém verificar, acho que foi para a Júlia, né, Júlia? Cadê a Júlia? Tá por aí? Tu verificou, Júlia, quem foi que mais comentou aqui da igreja nas nossas redes? Não, né? Então a Júlia vai ficar encarregada disso, tá? Aquele que não vale comentários a partir de hoje, são os comentários antigos, tá? Quem mais comentou, interagiu ali, vai ganhar uma canequinha do Comum Pode, tá bom? Ela vai verificar ali, tá? Pode não ser entregue hoje, porque eu não sei se vai dar tempo ela ver todas as redes ali, né, e somar, mas ela vai verificar isso aí e a gente vai entregar uma canequinha para aquela pessoa que mais comentou. E não adianta entrar agora, tá? Não para caneca, mas entre lá, participe, né, comente, curte, compartilha, tá? Principalmente compartilha, tá? Isso mesmo. Agora, vamos conversar sobre uma coisa séria, Juniel. Antes de falar sobre a coisa séria, Ah, posso só fazer um adendo aqui rapidinho? o quê? Tá? Um adendo, né? Eu vou pedir pro Felipe colocar aí as métricas, né? A gente ia passar antes e nós não passamos justamente para a gente trazer na conversa aqui, né? Que seria... Interessante. Deixa ele colocar aí. Então, pode passar a próxima, Felipe, que é mais lúdico, né? Olha, hoje a gente está... Só para vocês terem uma ideia, irmãos, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Emily, daqui a pouco, sobre o poder, tá, que as mídias têm, que as mídias sociais têm, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos contando com 295 seguidores, tá? 295 seguidores. Aí você pode falar assim, é pouco, né? Porque tem pessoas que têm 20 mil seguidores, né? Augusto, tem quanto lá nas tuas redes, Augusto? 4 mil? Quase 20 mil? Olha aí, tem quase 20 mil. Ah, você vê 295 seguidores no Comum Pode, mas passa a próxima. Dá licença aqui que eu vou pegar o microfone na mão aqui, tá, gente? Para poder virar. Olha só, as visualizações ali no mês de outubro, 12.787 visualizações. 12 mil, eu não consigo nem calcular quantas congregações Nova Jerusalém cabe dentro desse número, tá? Pessoas que entram ali, que verificam o conteúdo, que ouvem, tá? Então nós temos essa facilidade, né, de chegar onde uma pessoa que vai dar estudo bíblico não consegue, tá? E aí você pode ficar pensando assim, é pouco, né? 295 é pouco, mas olha só, né? Enquanto isso se reverte, né? Em quantas visualizações, em quantas pessoas que acompanham, em quantas pessoas que veem o nosso conteúdo, né? E aí pode ir passando aí, Felipe, para a gente ver dos outros meses, ó, no mês de novembro, 13 mil. Pode passar a próxima. E aí nós temos aí de Porto Velho, ó, 66%, né, são daqui de Porto Velho. E aí nós temos aqui a questão da faixa etária, ó, a idade das pessoas que acompanham, aqui o maior número, 30%, entre 35 e 44 anos, tá? Então, entre homens e mulheres, né? E aí nós temos algumas referenciais para a gente verificar que é um projeto que tem um potencial muito grande, né? A gente precisa de apoio, tá? A gente não sente da forma que nós gostaríamos, mas a gente já sente o apoio da igreja nesse sentido, mas ainda podemos melhorar nesse sentido, né? De atender,
né, os chamados dos episódios, para você compartilhar, para você mandar o link para um amigo seu, para você acompanhar nas redes ali. Quando a gente estrear um episódio novo, você acompanhar, estar ali atento para receber esse conteúdo, perceber quem ao seu redor aquele conteúdo pode ser relevante, você encaminhar para essa pessoa, tá? Porque indiretamente ou até mesmo diretamente a gente está falando sobre evangelho, tá? E tem tudo a ver com o tema que nós escolhemos hoje, né? Bibliar, eu acho que vocês viram aí no telão, né? Bibliar, fazendo uma analogia, né, da Bíblia, da pregação do evangelho, da nossa missão com as novas tecnologias, né? Como que a gente pode unir essas duas coisas para fazer com que a profecia se cumpra, né? Porque não adianta, irmão, se você quiser pregar o evangelho, você vai participar. Se você não quiser, o evangelho vai ser pregado do mesmo jeito, tá? Com você ou sem você. Então, o convite que o Comum Pode faz hoje é que você participe conosco, seja da forma que for, tá? Arregace as mangas, decida e fala assim, não, eu vou engajar nesse trabalho, né, de levar a mensagem para as pessoas, seja da forma que for. Talvez seja só com um clique ali no compartilhar e mande ali para um grupo, para uma pessoa, de alguma forma, mas você está compartilhando o amor de Jesus. E é isso que nós queremos deixar bem claro hoje aqui, né, nesse culto de gratidão. Amém. Juniel, a minha pergunta agora é exatamente ligada a isso que você falou. Qual é o objetivo do Comum Pode? Então, Emily, como eu falei, a gente tinha um objetivo que era alcançar o nosso distrito aqui, né? E esse objetivo ele explodiu, né? Porque é impossível você restringir, né, uma rede social a um determinado setor geográfico. Né? Não tem como você fazer isso. Hoje tem pessoas, eu acho que no episódio do César, cadê o Gabriel? No episódio do César, né, Gabriel? Que teve gente de outros países aí que acompanharam, deu um boom nas visualizações ali, né? Porque pessoas de todo canto do mundo assistem essas postagens, tá? Pessoas do Oriente Médio, pessoas da Austrália, pessoas da África, pessoas de tudo quanto é canto do mundo estão acompanhando isso. Acho que foi da Rússia também que a gente viu uma Então vez, ficou né? meio difícil a gente restringir ao nosso distrito, né? O nosso objetivo hoje ele foi direcionado ou redirecionado, né, a nós levarmos a mensagem de Cristo, né, através de temas, né, que são relevantes para a sociedade e para a igreja, né, mas ainda assim cumprindo a missão de pregar o evangelho, né? Então o principal objetivo do Comum Pode hoje é levar a mensagem do evangelho através dos diversos assuntos que a gente aborda ali nos episódios, né? O projeto é esse, tá? Então não importa se a gente está falando sobre sono infantil, a gente vai colocar o amor de Deus em visão ali para as pessoas. Se a gente está falando sobre emoções, né? No caso do Henrique Moreira, que esteve com a gente também, se está falando sobre emoções, né? A gente vai colocar ali que Deus ele é o detentor do controle de todas as nossas emoções, de tudo aquilo, de tudo em nós, né? Talvez então, para quem ainda não tenha assistido nenhum episódio do Comum Pode, talvez seja um pouco difícil de compreender o que a gente está tentando explicar. Mas se você, por exemplo, é um pai ou uma mãe e vai assistir um episódio do Comum Pode com a Alessandra Veiga, que fala sobre como lidar com os adolescentes, talvez você esteja passando por muitas dificuldades na criação do seu filho, que chegou na fase da adolescência, e você não está sabendo lidar. E quem sabe isso, de alguma forma, está machucando até mesmo a sua fé. E quando você para assistir um episódio com pessoas profissionais, porque quando a gente traz uma pessoa para falar sobre determinados assuntos, a gente traz especialistas profissionais da área. Pessoas que têm já um know-how. Exatamente. Aquilo, né? Que tem vamos dizer assim, um currículo muito bom para poder te passar uma informação correta e específica e de que tem potencial de te ajudar. E quando a gente fala sobre o Comum Pode, sobre o podcast, é exatamente isso. A gente tenta levar para você, para sua casa, informação de coisas que talvez você, com a sua
Vou falar de um jeito educado, mas talvez não seja. Mas talvez com a sua ignorância não tenha percebido que existem coisas que você precisa aprender e mudar. E eu falo isso porque eu vivo isso também na experiência, tá? Porque quando eu tô lá, por exemplo, eu não sabia nada sobre educação infantil. Eu fui obrigada a aprender ali na hora, quando eu estava fazendo um podcast com a Eriane. Então, são coisas que a gente sabe que pode te ajudar, espiritualmente falando, ou talvez na vida dentro cotidiana de casa, mesmo, né? Com a na sua vida família. cotidiana mesmo, com a família, com os amigos, né? São assuntos que eles estão relacionados com o nosso viver cotidiano. Tá? Exatamente. Seja no âmbito espiritual, no âmbito profissional, Familiar, no seu relacionamento, na lida com os filhos, com os pais, né, com os amigos, com a sua profissão. Né? A gente tem essa preocupação. E aí já deixa um spoiler aqui. Sobre tá? as escolhas que você Sobre as escolhas, tem que fazer. já vou deixar um spoiler aqui dos nossos próximos episódios, né? Falando sobre essa questão aí de algumas questões. Vou deixar Vai ser um ano aberto polêmico aqui. a próxima Temos temporada. muitas surpresas para a nova temporada, tá? Vamos deixar aqui já você aí com a pulguinha atrás da orelha. Vem coisa nova aí, tá? E a gente vai ver. Mas eu gostaria só de falar aqui, Emily, sobre essa questão de conectividade, né? Conectividade, tá? Então, pode falar. Eu pensei da gente mostrar uma coisa diferente agora. A gente tem uns recadinhos muito legais de umas pessoas muito queridas que eles gravaram pra gente. O que Então, você vamos acha lá. da gente Vamos mostrar lá, depois eles a gente parte para esse... não pense que é ponto. ensaiado não, tá, gente? Aqui é tudo assim mesmo. No podcast também acontece isso. A gente tem alguns convidados especiais que gravaram uma mensagem pra vocês, especialmente para essa ocasião aqui de aniversário. Vou pedir Então, para o vamos ver. pessoal da nossa produção soltar aí pra gente. Um ano de Como Pode, um ano do podcast da comunidade da Igreja de Nova Jerusalém. Que bênção de Deus! Se você ainda não acompanha, se você ainda não compartilhe, faça isso. É um jeito muito moderno de pregar o evangelho, de fazer a mensagem chegar em lugares distantes. E ei, em 2025 teremos algumas novidades. Tem gente nova chegando por aí. Quem será? Quem será? Quem será, né? Fica aí, tá? Deixa a pulguinha atrás da orelha aí até ano que vem, tá? Eu sou muito curiosa, sabia? Você vai ter que aguentar também. Não Tem gostei que aguentar aí disso, a não. ansiedade, né? A Só gente- não pode adoecer. Que aí a gente vai ter que chamar a doutora Alessandra para poder falar sobre ansiedade, sobre essas questões também, tá? E vamos falar sim, porque esse assunto também precisa ser falado, não é mesmo? Tem mais algum aí pra gente? Bom dia, galera do Como Pode, tudo bem com vocês? Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, foi uma experiência incrível, uma satisfação muito grande de participar desse projeto e foi muito gratificante. Eu espero que tenha uma segunda oportunidade, tá? Abraço a vocês, eu estou gravando esse vídeo que eu estou de férias em São Paulo, mas não poderia deixar de dizer isso para vocês. Feliz Ano Novo e Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Muito bem. Tem mais algum? Manda Olha. ver então aí. Gente, teve Passa muita todos os mensagem, recados ó. aí pra gente. que o Vocês nosso são tempo tá queridos, hein? Vocês são muito queridos, tá vendo? E aí, gente? gente? Nós somos os Meirelles e a gente tá aqui nesse dia de celebração de um ano do Como Pode para se alegrar junto, porque a gente participou do começo Comemorar, disso, com né? certeza. Nós participamos do segundo episódio e assim, mais ainda, Jerusa é a nossa casa. Nós frequentamos essa igreja por 7 anos e ver essa igreja que sempre esteve em movimento, comemorando uma realização como essa, é motivo de muito orgulho, né, Luquinha? Exatamente. A gente se sente muito privilegiado, muito agradecido a Deus por estar participando disso agora aqui, falando com vocês. E que Deus possa abençoar muito esse projeto, porque é um projeto de Deus, né? Exatamente, continue sendo uma referência. Por onde nós passamos, quando falamos em referência de igreja, nós lembramos de vocês. Especialmente do Como Pode, a gente tem que falar assim, olha, a nossa igreja lá de Porto Velho, eles têm um podcast, ou seja, eles pensam para frente, eles estão na frente, e eu acho que o Evangelho pede isso, pede realmente uma igreja em movimento que pensa não somente nesse momento, mas pensa também no que está acontecendo ao nosso redor, né? Então vocês refletem tudo isso. Parabéns e que Deus abençoe muito vocês. Amém. Os meninos
sempre estão apoiando a gente também, né? Sempre que eles vêm aqui nas férias deles, eles passam aqui. Esse ano eles não conseguiram ficar, tiveram até ontem, né, aqui em Porto Velho. E aí eles tiveram que partir para o Acará, né? Porque o tempo deles também é limitado, né? E eles tiveram que ir, não puderam estar aqui com a gente, mas deixaram aí o vídeo de agradecimento, né? De lembrança aí pela alusão a 1 ano do Como Pode, né? A gente percebe que é uma experiência única para cada pessoa que vem participar com a gente. É sempre especial cada convidado que a gente recebe, cada episódio que a gente grava. Sempre a gente, pelo menos eu, toda vez que eu venho gravar o podcast, o momento de chegar até a gravação do Como Pode é uma tribulação. Sempre acontece muita coisa. Eu ia comentar isso, tá? Que enquanto não começa, ela fica quietinha pelos cantos ali e tal. Você pensa que ela é bem calminha. E aí depois começa, ela vira essa metralhadora aí que não para de falar, né? O tempo todo assim, vai, é totalmente diferente da Emily que a gente conhece nos bastidores. Quando eu era criança, minha mãe falava que eu falava demais. E eu tô preocupado com aquele tempo ali, tá? Pra mim, de forma positiva. Tô preocupado com aquele tempo ali, vamos embora. Beleza, mas, enfim, cada experiência ela é especial. E a gente percebe que tem um agir de Deus em cada episódio que a gente grava. E a minha última pergunta que eu tenho a te fazer, Juniel, é: por que você acha que Jesus pode usar todos os meios e formas para alcançar e salvar pessoas? Então, Emily, quando a gente pensa na nossa vida espiritual, né, a gente sempre baliza a nossa vida espiritual pela palavra de Deus, pela Bíblia, né? E aí, quando a gente busca, né, parâmetros na Bíblia, né, para esse tipo de mudança, né, de atualização, vamos dizer assim, das metodologias, né, das tecnologias, a gente percebe que a Bíblia ela tem um amparo muito grande para esse tipo de mudança, de acontecimento, né? Então, quando você vê um Paulo que usava cartas, né, quando antes dele não existia isso, as pessoas escreviam em tabletes, né, em tabletes de barro, né? E aí escrevia nas paredes, escrevia em várias outras coisas, e aí surge o papiro, surge o papel, e eles começam então agora a trabalhar com cartas, e essas cartas são enviadas. Hoje nós nem conhecemos mais cartas, algumas pessoas nasceram nunca nem viram uma carta escrita, né? Porque já nasceram na época do e-mail, né? Outras nem viram e-mail mais, conhecem e-mail porque alguém falou. Porque antes disso já teve Orkut, MSN. Exatamente. Muitos aqui tiveram Orkut, não vou nem perguntar porque aí vai entregar, né? Mas tiveram Orkut aí, MSN, né? Fizeram ali, criaram o Hotmail na época, né? Então usaram. E Paulo ele usava as cartas, né? Mas antes dele, a mensagem era passada, né, de pai para filho, de geração para geração, era a tradição oral que imperava, né? Então, isso foi atualizado. Quando você pensa ali, né, em um Deus que estava com Adão lá no Éden e ele se fazia presente ali, né, você percebe que ele queria se conectar. Ele queria se conectar com as suas criaturas. Ele queria um relacionamento com as suas criaturas. E aí, mais à frente, ele fala para Moisés, fala assim: olha, construa um santuário que eu quero me conectar com vocês, eu quero estar no meio de vocês, eu quero me relacionar com vocês, tá? E aí algumas pessoas são bem reticentes, né, de assumir ou de aceitar essas mudanças que acontecem. Na realidade não é uma mudança, é um acréscimo, né? Porque você continua podendo fazer o que você fazia antes, mas agora nós temos outras ferramentas que fazem coisas que as antigas não faziam, não alcançavam, alcançam pessoas que as antigas não alcançavam, né? E aí quando nós pensamos que as pessoas andavam a cavalo, depois passaram a andar em carruagens, depois veio os carros, aí aviões, foguetes, né? E a evolução vem acontecendo e a gente precisa acompanhar isso. A gente precisa acompanhar essas mudanças, né? A gente às vezes conheço muitas pessoas que falam assim: não, eu não uso celular, né? Você pode, é uma escolha que você faz, né? Mas você não precisa impedir que outros façam. Você não precisa impedir ou ser contrário a que outros usem isso, né? Eu já cheguei para pregar em igrejas e eu não levei a Bíblia
E quando eu saí, a pessoa comentou comigo lá na porta. Ela falou assim, olha, eu gostei muito da pregação, mas eu senti falta da Bíblia. E eu li a Bíblia no celular. A Bíblia era a mesma, né? A mensagem é a mesma, a palavra é a mesma, só está num local diferente. Antigamente usavam os tabletes de barro, hoje a gente usa tabletes, né, eletrônicos. Alguns leem livros, né, nos Kindles, não sei o nome dos aparelhos ali, mas eles leem no tablet mesmo, eles leem, né? Então, essas atualizações, elas precisam acontecer. E elas vão acontecer, quer você queira ou não. Se você não se adaptar, você vai ficar para trás. Se nós, como igreja, nós não nos adaptarmos a essas novas tecnologias, nós vamos ficar para trás, tá? E aí eu não estou falando de nós criarmos doutrinas e princípios novos, não. São os mesmos princípios, mas através de outras ferramentas agora, para levar Jesus às pessoas de outras formas, tá? Que amplia muito aquilo que a gente pode fazer. É exatamente o que Jesus falou, né? Que os discípulos dele fariam coisas muito maiores do que ele fazia. Nós podemos chegar a locais que Jesus não chegava na época dele, né? Ele andava, ele era restrito ali, né? Ele ficava naquele período, passava dias e dias viajando. Hoje você pode gravar um vídeo com uma mensagem cristã e encaminhar para uma pessoa no Japão, encaminhar na Austrália, em outro canto, botar o mesmo áudio, você pode utilizar, mandar uma mensagem de texto para a pessoa, você pode se conectar com as pessoas. Esse é o intuito de Deus, né? É o princípio do mandamento, amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, né? É você se conectar com Deus, primeiramente, e você se conectar com as pessoas, tá? Isso é básico do mandamento, então a gente precisa seguir isso. E quando a gente pensa isso, eu gostaria de só chamar vocês para a gente ler um texto, né? Se o Felipe conseguir colocar no telão aí, Felipe, né? Tá lá em 1 Crônicas 12, no verso 32, tá? No verso 32, 1 Crônicas 12, no verso 32, só para a gente finalizar, né? Nosso tempo já passou ali, Emily, tá? Os irmãos, a gente já sabe que os irmãos estão com fome, tá? E o texto, aí você vai dizer assim, poxa, mas esse texto, ele está no contexto de uma guerra, né? Ele está no contexto de uma guerra, que Deus chamou pessoas que tinham conhecimento da ciência, mas das ciências das guerras, né? Das novas ferramentas de batalha. Não, na realidade a gente aplica isso aqui para tudo, né? Que Deus, quando ele chama as pessoas, ele chama pessoas que são capacitadas e ele capacita aqueles que não são, né? E ele está falando aqui, ó, que dos filhos de Issacar, 206 chefes destros nas ciências dos tempos, tá? Então essa escolha que Deus faz, ele já faz pensando nas possibilidades que existem, nas possibilidades que vêm, que advêm daquilo que existe no tempo. E hoje nós temos muitas facilidades através da internet, das redes sociais, né? Através do YouTube, do Instagram, né? Do TikTok mesmo, que tem muito conteúdo que você não deveria pagar um centavo por aquilo, mas é uma ferramenta que você pode usar para pregar o evangelho ali. E tem muitas pessoas fazendo isso, né? E outras redes sociais que você pode utilizar. Então, irmãos, nós podemos sim, Emily, utilizar as novas ferramentas que existem, né? Aí com o advento da internet, para trazer e levar Jesus para as pessoas e trazer pessoas para Cristo, tá? A igreja tem um potencial muito grande, como vocês viram aí os números, né? Não dá nem para a gente contar quantas igrejas de Nova Jerusalém, quantas comunidades de Nova Jerusalém a gente consegue colocar dentro daquele número de pessoas que visualizaram. Hoje, se você contar aqui, tem 100 pessoas, quem sabe mais um pouquinho, né? Mas um só episódio que nós colocamos ali nas redes sociais alcança 4.000 pessoas, né? 5.000 pessoas, que é o que cabe várias igrejas aqui dentro, tá? Então a gente precisa ter esse olhar, né, mais atento às nossas possibilidades, porque Deus, ele quer fazer uso daquilo que a gente tem disponível, desde que você se coloque disponível, como o profeta falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, e a gente encerra por aqui o nosso episódio especial de aniversário do Como Pode. Mas antes de encerrar, nós gostaríamos de agradecer ao Gabriel, ao Kelson, ao Augusto, ao Marenildo e a todos que fazem parte da comunidade Nova Jerusalém, que cedem espaço, tempo, energia, dons
recursos para que esse projeto continue alcançando pessoas e que muitas pessoas possam ter a oportunidade de encontrar a salvação e que assim nós possamos apressar a volta do Senhor Jesus. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui. Claro. Esse pessoal, eles nunca são lembrados na hora de agradecer, tá? Pode falar. Mas eu gostaria de agradecer eles aqui. Sonoplastia. Sonoplastia. Eles nunca são lembrados, é ou não é? Tá ali, ó. Então a gente gostaria de agradecer o pessoal da sonoplastia, o pessoal da comunicação da igreja, o pessoal da música, o pessoal da produção, que auxiliou a gente aqui para fazer, né, esse episódio, né, ao vivo aqui, tá? E agradecer também todos vocês que estão aqui, todos que são membros, aqueles que não são membros. Os que são membros já têm a responsabilidade de estar inscritos, tá? A responsabilidade. Depois disso aqui, vocês não podem ficar de fora. E aqueles que não são, escrevam, procure ali no YouTube, Comunidade Nova Jerusalém de Porto Velho, que você vai encontrar nosso canal no YouTube, onde tem todos os episódios ali do podcast, você pode acompanhar, tá bom? Quero também agradecer ao Adonias, que faz parte também dessa equipe, que nos auxiliou muito. Seu profissionalismo é muito importante para a gente, Adonias. Agradeço também Juniel. Parece que tem uma mensagem ainda, a última. Parece que tem uma mensagem ainda de vídeo aí, não tem? Tem mais um ainda? Tem uma última mensagem aí. O Felipe vai colocar pra gente. Vamos acompanhar, tá? Neste dia tão especial, levantamos nossas vozes em gratidão e louvor a Ti pelo primeiro aniversário do Como Pode. Olhamos para trás e testemunhamos a jornada repleta de bênçãos, aprendizados e momentos inesquecíveis que nos foram concedidos ao longo deste ano. Cada episódio, cada convidado e cada ouvinte que se juntou a nós foram frutos da Sua graça e amor. Obrigado por nos guiar e iluminar o caminho, permitindo que nossas ideias se tornassem realidade e atingissem corações. Acreditamos que cada palavra compartilhada teve o poder de inspirar, confortar e encorajar aqueles que escutam. Somos gratos por todas as oportunidades que tivemos de crescer, de trocar experiências e de construir uma comunidade que valoriza o diálogo e o respeito. Que possamos sempre buscar a verdade e o amor, refletindo a sua luz em cada ação. Pedimos que continue a abençoar nosso trabalho, que possamos ser instrumentos da sua vontade e que juntos possamos espalhar esperança e alegria através de nossas palavras. Que os próximos anos sejam ainda mais repletos de conquistas e que possamos proliferar mensagens que toquem vidas e façam a diferença. Agradecemos, Senhor, por cada desafio superado e por cada vitória celebrada. Que o Como Pode continue a ser uma plataforma onde a diversidade de vozes e pensamentos encontre espaço para crescer e brilhar. Em seu nome, agradecemos e pedimos pela sua contínua orientação. Amém. Não chora, Emily, não chora. A nossa intenção é daqui 15, 20 anos estar comemorando aí o aniversário do Como Pode, com muita história para contar, com muitas pessoas ganham para Cristo, tá? Esse é o objetivo da igreja, o objetivo de Deus, o objetivo do Como Pode, tá bom? Aguenta aí, coração. Vai ter que fazer o encerramento, então. Mais uma vez, agradecemos a todos. E encerramos hoje, mais uma vez, mais um episódio do Como Pode, o podcast da Comunidade Nova Jerusalém. Desejamos a todos um feliz sábado na presença do Senhor. Comunidade Nova Jerusalém, hoje a sua comunidade e no futuro seu lar.